Bom dia, irmãos, novamente. Preciso começar confessando um pecado. Eu não gosto de café. Falei, podem ir lá tomar café? O meu café é aquela coca gelada. Não sei se os irmãos gostam de coca gelada. Minha esposa não. Minha esposa, quando chegar, ela ama café. Sem café, não vive. Acordo de manhã mais cedo, eu tenho que fazer lá um cafezinho para ela. Aí, quando ela acorda, eu dou uma xícara de café e ela se transforma na minha esposa. Até então, eu não sei quem ela é. Ela é uma coisa lá e quando eu dou o café, ó, bom dia, esposa, aí sim. Mas eu não sou muito fã do cafezinho, não. Eu gosto de chá, eu gosto de Coca-Cola bem gelada. E às vezes até de manhã é ruim isso, né? Tem que mudar isso, né, irmãos? É difícil, né? Pedir para Deus limpar o meu coração. Mas vamos lá. Vamos conversar hoje pela manhã o discípulo e o fruto do Espírito Santo. Pastor Aderson falou, ó, Jonas, preciso que você dê essa aula falando sobre isso, então vamos conversar sobre isso. Mas a primeira coisa que eu quero ler com os irmãos é isso aqui. A nossa vida deve ser uma imitação da vida de Jesus Cristo, de agora em diante. Viveremos como Ele viveu. Ponto. A nossa vida deve ser uma vida de imitação a Cristo. É aquilo que eu falei agora há pouco. O que Jesus faria, como Jesus reagiria. E na palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos todas essas instruções. A Bíblia, nós falamos, né, até o pessoal que vai fazer o curso de batismo e tal, a Bíblia ela é sempre atual. Desde o dia, ela serve até antes, o que foi falado antes, para hoje e para amanhã. A Bíblia está sempre atual. E é a partir dela que nós encontramos o que Deus quer que nós façamos. O que Cristo quer que nós façamos. Como Ele quer que nós, em alguns momentos, agir. Como nós devemos agir, o que devemos falar e por aí vai. Então, nossa vida deve ser uma constante imitação de Cristo Jesus. E para isso, Jesus veio para a terra. Ele morreu por nós, como todos aqui bem sabem. Morreu por você, morreu por mim. Aí teve um dia que você entregou sua vida a Jesus Cristo, amém? Teve um dia que você falou assim, olha, tal dia eu entreguei minha vida para Jesus. E a partir desse momento, o Espírito Santo começou a habitar em você. Porque o Espírito Santo, quando Jesus sobe, em João 14, Jesus fala assim, eu estou indo porque eu preciso preparar um lugar, e se não fosse assim eu os teria dito, mas eu vou e não vou deixar vocês só. Eu deixarei o Espírito Santo com vocês. Um consolador, um amigo, um instrutor. E esse é o Espírito Santo. E qual é a função do Espírito Santo? Pois bem, temos aí. No início, a atuação do Espírito Santo em nós é conversão, é converter o homem pecador. Então ele vem e nos converte. No processo ele capacita-nos a viver uma vida cristã. E no fim, o fim supremo do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus Cristo. Ponto. Ele veio, nos convenceu do pecado. E ao longo da nossa vida nós fomos sendo capacitados, estamos sendo agora capacitados para viver uma vida cristã. Porque o fim disso tudo é a glorificação de Jesus. Irmãos, a nossa vida, quem nós somos aqui, é para glorificar o nome de Jesus. Um dia estaremos com Ele no céu. No nome de Jesus. Aí lá não tem choro, não tem dor, não tem cansaço, não tem fome. Porque eu sei que lá vai ter comida. E é bom saber isso. Mas até lá, estamos nessa terra ainda. E nessa terra nós vamos sendo capacitados pelo Espírito Santo. Botei uma frase ali embaixo, quando permitimos que o Espírito Santo controle nossa vida, ele apresenta o caráter de Cristo ao mundo através de nós. E é isso que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Eu até mesclei um pouco do que eu estava falando de manhã com o estudo de agora, mas quando eu falei assim, a ordem que Jesus deixou é que nos enchemos do Espírito. Ele fala lá em Efésios 5,18. Encha-se do Espírito. Quando tem aquelas pessoas que se enchem da carne, o conceito disso é a pessoa ela continua presa no pecado. Ela nunca foi liberta. As suas ações,
o seu comportamento, o seu modo de pensar, o seu modo de falar, ela é prisioneira ao pecado. Isso é ruim, porque a pessoa que está lá, eu não sou crente a minha vida inteira, não fui cristão a minha vida inteira. Antes da minha conversão, eu estava preso a coisas que eu não sabia que eu estava preso. Eu achava que aquilo eram as coisas mais felizes da vida. Mas depois em Cristo nós vemos que estávamos presos no pecado. E é isso quando as pessoas se enchem da carne. O resultado disso é obras da carne, devassidão, imoralidade, o pecado em si. Mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo, o conceito que traz aqui, que Paulo está falando, é uma ação contínua e crescente, reprodução de Cristo. O resultado disso, edificação, santificação e glorificação a Deus. O fruto aqui transmite a ideia de crescimento espiritual, ordenado e progressivo. É o resultado da união vital do crente em Cristo Jesus. Então, nós somos discípulos de Jesus, e aí, além disso, de sermos discípulos de Jesus, nós temos algumas coisas que precisamos aprender ao longo da nossa vida. E esse é o Espírito Santo que nos ajuda. Não sei quem era o Espírito Santo para você. Para muitos ainda é uma força, é um ventinho. Mas o Espírito Santo é Deus. Ele faz parte lá da Trindade. E cada uma daquelas partes, o que Deus fala, Deus, o Filho, o Espírito Santo, cada um tem sua função. E a função do Espírito Santo é nos ajudar. É nos ajudar até o último dia das nossas vidas, para que no final nós glorifiquemos ao Senhor. É sempre essa crescente. Então, peça sabedoria. Quando você pede sabedoria, peça sabedoria ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, fala ao meu coração. Sabe quando algo acontece de bom, e aí você sente uma paz? Espírito Santo. Sabe quando algo de ruim acontece e você sente um conforto? Espírito Santo. Sabe quando às vezes a gente quer fazer uma coisa ruim e aí vem uma voz assim, não faz isso, fique calado, é melhor ficar quieto? É o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações. E isso é bom. O problema é quando nós não estamos mais ouvindo essa voz. Nós não estamos mais sentindo no nosso coração assim, sendo controlados pelo Espírito Santo. E o controle aqui, que eu digo, não sei quantos dirigem, mas a ideia de você dirigir é você estar com o volante na mão, acelerando, né, e fazendo as curvas. A ideia aqui é você sentar no banco do passageiro e deixar que o Senhor dirija a sua vida. É fácil? Não é, porque nós não sabemos, às vezes, quais são os planos e os propósitos de Deus. Muitas vezes, nós não entendemos. O que precisamos é só confiar. E aí o Espírito Santo nos capacita. E aí ele nos traz esses dons, esse fruto, que é o que a gente vai falar hoje, do fruto do Espírito Santo. Mas, só para deixar claro aqui, duas distinções, né, distinções fundamentais a isso. Nós temos os dons do Espírito Santo, então, são capacitações especiais conferidas para a realização do ministério e serviço do cristão. Aí, botei um alerta aí, pode existir em crentes imaturos. A igreja de Coríntios era uma igreja imatura, mas ela é uma igreja cheia de dons. E os dons que o Espírito Santo confere a nós é para a edificação da igreja. Estamos aqui, então tem aqueles que pregam, tem aqueles que ensinam, tem os que cuidam, tem os que são hospitaleiros. Busque os dons. E um dia a gente pode conversar sobre dons, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Recentemente, eu preguei para jovens e eu falei sobre dons. A gente ficou umas 2 horas e fizemos testes de dons. É uma coisa muito legal de ver. Porque aí você começa a descobrir e falar assim, quando você começa a se conhecer, olhar para a palavra de Deus e ver os dons que o Espírito Santo nos concede, você fala, poxa, eu acho que eu tenho uma familiaridade com isso. Aí vários lá no teste e tal, na conversa, alguns falaram assim, eu tenho um dom de generosidade. Eu falei, opa, então, gente, só mandar o Pix para esse cara aqui, ó, passar o código do Pix que ele manda um Pix. É generoso, mas é muito bom saber, é uma coisa que eu gosto muito. Mas o Espírito Santo nos confere dons. Não só isso, ele traz o fruto do Espírito. E aí, sim,
É o indicador seguro da verdadeira espiritualidade. A essência disso é o caminho, sobretudo excelente do amor, evidenciando a maturidade espiritual. O fruto do Espírito Santo em nossas vidas mostra que somos cristãos maduros, fervorosos no Senhor. Há uma distinção de cristãos, aquele que começa, que é novinho, a Bíblia fala isso. Já pensou? Paulo está falando ali com homens, mulheres que já estão ali perto dos seus 50 anos, às vezes 60 anos. Ele fala assim, olha, eles são criancinhas na fé. Eu fiquei imaginando isso. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos criancinhas na fé. Paulo vai falar que nós estamos tomando o leite espiritual, ainda fazendo o ABC. E o ABC é aprendendo a orar, aprendendo a ler a Bíblia, evangelizar. E aí, conforme nós vamos crescendo, esse alimento vai sendo encorpado e nós vamos aprendendo do Senhor. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar em nós o fruto do Espírito. Para que nós sejamos cristãos maduros. E aí, eu coloquei aqui, não sei porque eu coloquei agora, mas eu separei aqui na questão de crente um combate contínuo, né? Sobre carne e espírito. Então, o crente carnal são criancinhas em Cristo, eles não suportam nada, porque eles não se aprofundam no Senhor, não têm amor à palavra, nem à vida de oração, não testemunham do Senhor, nem habitualmente, nem o seu louvor agrada a Deus, pensam nas coisas da terra, não morreram para o pecado, e o resultado disso produz as obras da carne. E o crente espiritual percorreram um caminho da satisfação, alcançaram a maturidade de vida abundante, consagraram totalmente suas vidas a Deus, tem traços de dedicação total e morte para o mundo. Resultado, anda no Espírito e produz o fruto do Espírito. Essa é a diferença dos que se dizem cristãos. E, se eu não estou enganado, estava vendo ontem algo na internet sobre isso, sobre as pessoas que se levantam e dizem, não, estava vendo hoje de manhã um vídeo sobre isso pela manhã, e um pastor falando exatamente isso, sobre as pessoas que, não, eu sou cristão, todo mundo agora é cristão. É quem toca funk, é quem está fazendo conteúdo pornográfico. Mas eu tenho Jesus, estou tatuado aqui, ó, Jesus, ou uma cruz. E aí fica uma coisa banal. E quando a gente olha para dentro da igreja, às vezes muitos desses estão lá no púlpito, pregando um falso evangelho. E o pior, não é nem isso, o pior é que muitas pessoas ainda seguem essas palavras. Então precisamos saber identificar também, para combater esse tipo de evangelho falso. E isso mostra uma maturidade espiritual. E precisamos tomar muito cuidado. E eu vou enfatizar essa questão de traço e dedicação total à morte para o mundo. Hoje de manhã eu estava conversando com um irmão ali no cantinho, e a gente falando sobre como nós devemos lutar, ou sermos cristãos preparados até o dia de nossa morte. Parece que quando se aproxima, a gente encara a morte de perto, as nossas convicções ou a nossa fé é meio abalada. Já parou para pensar nisso? Às vezes, no momento de tristeza, dificuldade, ansiedade, a gente começa a questionar. Irmãos, é bom questionar. É bom, às vezes, falar assim, o que está acontecendo? Para onde eu devo ir? Mas, acima disso tudo, precisa estar em nós, cravada a confiança no nosso Senhor. O nosso questionamento com Deus, as nossas dúvidas com o Senhor, ela é uma coisa feita dentro de 4 paredes ali, no nosso momento de oração. E nos nossos amigos mais íntimos. Mas, muitas vezes, porque nós temos uma fé fraca, que não é regada pela oração, nem pela busca da palavra, nós nos deixamos levar. Nós nos deixamos ser criancinhas na fé, ou cristãos, muitas vezes, carnais. Então, seja firme e constante até o último dia de sua vida, confiando no Senhor. Amém? E aí, nós vamos de fato ao fruto do Espírito. Eu quero saber de você. Você já conheceu ou conhece o fruto do Espírito? Já ouviu falar nisso? Como você imagina o fruto do Espírito? Uma maçã?
uma banana. O fruto do Espírito para mim é a banana. Eu vou descascando e cada casca da banana ali é uma coisa, é isso? Ou é os frutos do Espírito ou o fruto do Espírito? Porque às vezes há muita dificuldade de entender isso. É uma coisa tão simples. Quando o Paulo está falando aqui em Gálatas 5, ele está falando sobre os frutos, e a gente vai ver, o fruto do Espírito, e a gente vai ver isso agora em Gálatas, e que fruto é esse? É que ele divide em algumas partes esse fruto, e fala de algumas coisas que nós precisamos ter. Só que isso tudo que eu vou mostrar, já para você ter em sua mente, não é uma coisa separada. Eu sou o cristão que tem o amor. Eu sou o cristão que tem a paciência. Eu sou o cristão que tem a amabilidade. Eu sou o cristão que tem a longanimidade. Não. O que Paulo está falando aqui para nós é que o Espírito Santo de Deus vai amadurecer o nosso coração, amadurecer a nossa vida através desse fruto, e nós precisamos ser um cristão completo. Assim como nós olhamos lá para Mateus 5, e lá em Mateus 5 o Senhor Jesus está falando sobre os bem-aventurados, lembra? Bem-aventurado o que dá comida ao pobre, bem-aventurado o que for perseguido pelo meu nome. E a gente, na nossa cabecinha, a gente às vezes tende a separar tudo, né? Não, tem o bem-aventurado que prega, tem o bem-aventurado que morre, tem o bem-aventurado. Não, nós estamos falando de um cristão completo. E é assim a mesma coisa pelo fruto, olha lá, frutos, pelo fruto do Espírito Santo em nós. Então tá aí. 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. O primeiro é esse amor. Eu coloquei esse amor ágape, porque é um amor diferente. O tio grego, ele gosta de ter algumas coisas bem diferentes. Quando a pessoa está escrevendo no grego, aqui no Brasil, para nós, aqui no português, o que é amor? Eu posso dizer assim, eu amo a minha bicicleta? Posso. Eu posso dizer assim, eu amo minha esposa? Posso. Eu posso dizer, eu amo macarronada no domingo de tarde? Posso. Qual é a palavra que nós utilizamos? Amor. Não é difícil essa pergunta, né, gente? Amor. Nós geralmente usamos a mesma palavra amor. No grego, eles não fazem isso. No grego, eles têm uma palavra para cada coisa. Eles têm uma palavra para o amor maternal, uma palavra para o amor material, uma palavra para o amor amigo. Lembra lá Jesus falando para Pedro, Pedro, tu me filéu, Pedro, tu me ágape. E Pedro responde, não, Senhor, eu te filéu. Senhor, você é meu amigo, eu te amo com esse amor de amigo. E Jesus estava falando para Pedro, Pedro, tu me ágape, tu me ama com esse amor sacrificial. E quando Paulo escreve aqui, ele escreve um amor ágape. E esse amor ágape é um amor sacrificial. É um amor que não é fácil de amar. Isso aqui não é só para os amigos. Isso é para os nossos inimigos também. Por isso que não é um amor fácil. Porque é fácil eu ligar para um amigo e dizer, eu te amo. Às vezes nós temos amigos e às vezes na convivência nós somos diferentes, isso é bom ser diferente. Às vezes nosso amigo pisa no nosso pé ou ele fala alguma coisa para nós que a gente não estava preparado. E aí é fácil eu ligar para o meu amigo e dizer assim, puxa, eu fiquei chateado com você, você falou aquilo aquele dia, mas eu te perdoo porque eu te amo. Mas é difícil quando alguém, que às vezes a gente não tem algum probleminha ali, ou os nossos inimigos, faz alguma coisa contra nós. O Senhor é o meu pastor. Ele vai lutar essa luta por mim. E o Senhor está falando, ama com amor ágape. É um amor sacrificial, é um amor que vai lá e se entrega primeiro. Fala assim, olha, eu vim aqui para falar para você, eu te perdoo. Eu te perdoo. Irmãos, esse amor é um amor que convence. Esse amor é o amor que converte. Eu não sei se os irmãos viram, ficou muito famoso isso há alguns anos atrás. Nos Estados Unidos mais tem essa questão dos psicopatas, né, e tudo mais. E tinha eu não estou lembrado de onde ele era, mas tem um vídeo lá, onde um homem lá, matou diversas mulheres. E aí no momento ele foi preso e estava no momento do julgamento, e ele já foi julgado, culpado, aquela coisa toda já passou. E aí o juiz dá aquele momento para as famílias irem lá e falar alguma coisa para aquele homem. E várias pessoas, você vai queimar no fogo do inferno, você vai sofrer dentro da cadeia. Eu quero que aconteça pior. Enquanto isso, esse homem só ria e zombava.
ali não falava nada, mas simplesmente uma cara de nada. Um homem parecia uma pedra. E aí sobe um senhor, barbudo, bem de idade, e lá ele fala: você matou minha filha. Fez coisas horríveis com a filha dele e me matou ao final. Mas ele diz: você transformou a minha vida difícil e você está me fazendo cumprir um mandamento muito difícil, que é amar e perdoar. E eu quero te dizer que no nome de Jesus eu perdoo você. Diante da face do assassino da filha, ele diz: eu perdoo. Amor ágape, sacrificial. E esse, então, assassino que não estava nem ligando começa a chorar. E eu espero que no nome de Jesus ele tenha encontrado redenção dentro da cadeia. O que é difícil para nós, às vezes, pensar nisso. Mas é com esse tipo de amor que Paulo está falando aqui. É esse tipo de amor que o Espírito Santo produz em nossos corações. E nós precisamos amar. Amar aqueles que nos devem, amar aqueles que fizeram mal a nós, simplesmente amar porque o Senhor Jesus, ele foi pendurado na cruz pelos nossos pecados. E ele produz esse amor em nós. Então que você saia daqui falando: Senhor, eu quero o fruto completo, mas principalmente me ajuda a amar. E aí, continuando, ele fala sobre a alegria, e a alegria aqui é esse profundo regozijo, satisfação no Senhor, independente das circunstâncias ou provações. Eu não estou feliz no Senhor porque eu estou feliz com a vida. A minha satisfação no Senhor não depende se as minhas contas estão pagas. Eu espero que estejam todas pagas, que você seja um bom administrador, que isso também é um preceito bíblico. Mas a ideia aqui é, eu tenho pouco, mas eu estou feliz no Senhor. Eu estou passando por dificuldades, mas eu estou feliz no Senhor. E não importa o que aconteça, eu estou feliz no Senhor. Essa é a nossa visão de mundo. Esse é o jeito que nós precisamos olhar. 2 meses atrás, em fevereiro, eu estive aqui com os irmãos. Não sei se os irmãos estavam aqui naquela sala naquele dia, mas eu dei uma aula aqui e falei da minha avó, que estava no hospital e que pediu oração, é isso? E eu não sei se eu dei o resumo, mas minha avó aprovou o Senhor levá-la. E no dia do enterro foi uma felicidade completa. Minha avó, como eu disse, não era cristã. Eu vou resumir bem rápido para os que não estavam. Minha avó não era cristã. Os cristãos da vida dela fizeram muito mal a ela, e ela não queria saber de Jesus Cristo, porque ela era católica. E os cristãos legalistas que se convertiam, porque a gente às vezes se converte e fica meio legalista, né? Ah, você não pode fazer, isso é do diabo, tudo é de Satanás. E aí as pessoas iam na casa dela e quebravam os santinhos dela, rasgavam as imagens dela, e não tinham amor. E aí ela foi para o hospital, se converteu, falaram de Jesus para ela, e ela foi para a UTI. E aí eu fico no meu coração: será que ela se converteu mesmo? Oh, pecador, né? Coração falho, pecador. A pessoa está lá. Eu tenho isso, irmãos. Às vezes eu oro: Senhor, a pessoa se converteu no leito de morte. Senhor, que ela esteja com o Senhor no nome de Jesus. Que seja assim. E foi assim com a minha bisa, que era a vida inteira testemunho de Jeová, e no final se converteu. Senhor, tem misericórdia. Minha avó aconteceu a mesma coisa, foi para a UTI. Eu falei: se ela não voltar, espero que ela tenha feito de coração. E ela voltou. Voltou alegre, voltou bem. A gente achou até que ela ia sair do hospital. Mas infelizmente a ciência tem uma coisa para isso, né? Aquela melhora da morte. E ela voltou, falou, sentou e riu. E aí entrou 2 freiras no quarto, 2 ou 3 freiras no quarto. E a freira perguntou: alguém aqui é devota? Minha avó levantou a mão e disse: eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. Aí quando eu soube isso, minha tia contando, eu falei: meu Deus. E ela falou: sou devota de Nossa Senhora Aparecida, rezou um terço com as freiras e foi embora, as freiras. Depois ela começou a chorar. E disse: chama o padre, eu quero falar com o padre. E o padre veio no quarto e ela disse: padre, eu pequei, eu não sou devota de Nossa Senhora Aparecida nada. Meu coração é de Jesus Cristo, a minha vida é do Senhor Jesus. Olhou para minha tia e falou: quando eu voltar para casa, joga todos aqueles santos fora, joga todas aquelas imagens fora, porque o meu coração é de Jesus. Uma semana depois ela voltou para a UTI e o Senhor recolheu ela. Alegria, meus irmãos.
Em face da morte, em face das dificuldades, alegria no Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, me dá esse prazer de em todos os momentos eu estar contente no Senhor. Contentamento. Acho que eu não coloquei, eu coloquei só satisfação, mas a palavra também é contentamento. Existe um livro da editora Nutra falando sobre isso. Temos o segredo do contentamento. É muito bom. Leiam. E a outra virtude é a paz. Serenidade e força na adversidade, derivada da confiança perfeita em Deus, guardando o coração da ansiedade. Estou em paz. O mundo está em guerra, a nossa política não anda bem, o Brasil está indo para a Copa com o Neymar. Não sei se você está feliz com essa notícia, mas eu gosto do adulto Ney. Ele está indo para a Copa. Não sei se ele vai ganhar, não sei se a Copa se eles vão ganhar a Copa, o Hexa, não sei. Eu estava achando que não ia, mas eu estou torcendo para que vá, para que chegue lá e traga o nosso Hexa. Mas mesmo que não acontecesse, eu estou em paz. Mesmo que a política, nesse ano de eleição tão difícil, não saia do jeito que a gente planejou, eu permaneço em paz, porque quem governa a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Quem governa a minha vida é o meu Senhor, que tem tudo na mão. Tudo é dele. O mundo, as estrelas, o universo, é tudo dele. E não é política, Copa, o trabalho, que às vezes é uma coisa difícil no emprego. O que governa minha vida é o meu Senhor, e eu estou em paz. Senhor, me dá aquela paz que excede todo o entendimento. Essa paz que é gerada através de uma confiança no Senhor. E continuando. Então nós vimos amor, alegria, paz, longanimidade, palavrão grande, né? Por isso que essa palavra é grande, para nós sermos longânimos, longanimidade. Tem a ideia de uma autorrestrição que não revida ao mal. É uma paciência com as pessoas, suas falhas e ofensas, até na aprovação. Longânimos, irmãos. Tem aquelas pessoas que são chatas. Tem aquelas pessoas que falam a mesma coisa toda hora. Tem aquelas pessoas que às vezes querem nos fazer mal o tempo inteiro. Sejam longânimos. Ouçam. Analisem. Não deixem nada entrar no seu coração. Não revidem o mal. Às vezes a gente é pronto a revidar o mal ali, né? Alguém fez alguma coisa pra gente. Ainda mais quando às vezes, sei que todos são pais, mas quando é com nossos filhos. Mãe, a menina puxou meu cabelo. Mãe, esses dias a minha filha chegou em casa. Não, ela chegou com um rostinho vermelhinho. Aí ela caiu, ela brincando com o menino tropeçou. Ela tropeçou no menino e ela caiu no chão. Só que ela disse assim, que o menino me empurrou. Depois a gente soube que não era nada disso. Mas no coração fica, quem é esse cara que empurrou minha filha? Né? Tem 5 anos, eu vou pegar ele. Brincadeiras à parte, mas devemos ter longânimos, ter paciência. Senhor, porque o mal pode acontecer em qualquer momento, foi o que eu falei, não é só o que Jesus faria, mas é como Cristo reagiria. E através dessa maturidade que nós vamos ganhando pelo Espírito Santo, nós aprendemos a reagir em todos os dias, em todas as situações. É o respirar um pouco mais. Passando disso, a benignidade. Amabilidade, brandura, compaixão e misericórdia. Deus é benigno até com os ingratos e mal. Benignidade. Com os ingratos, com os maus, com as pessoas que não merecem, às vezes, a compaixão. A nossa misericórdia, mas nós também não merecemos a do nosso Senhor. E mesmo assim, Ele tem misericórdia por nós. Ele derrama da sua graça todos os dias. Não é isso que o autor de Eclesiastes vai falar? Que as misericórdias e a graça e as bênçãos do Senhor se renovam a cada manhã em nossas vidas? Então, benignidade. Ser paciente, amar, ser brando. Uma palavra branda no momento de fúria. Irmãos, o cristão ele está apto. Se nós lemos a palavra, estamos ali com o nosso coração no Senhor, estamos estudando e buscando o Senhor, o cristão está apto a fazer tudo. A ser o mediador entre brigas.
E às vezes, como eu disse, as pessoas são diferentes, e dentro da nossa família, às vezes tem pessoas que brigam e tal, e você às vezes tem que ser aquele pilar de brandura. Não, não, calma mãe, calma pai, calma irmão, calma fulano, tio, tia, vamos pensar um pouco mais. Esse tem que ser a nossa atitude madura durante a nossa vida. Depois, bondade, a generosidade em ação a favor de outras pessoas. O Jesus em nós é o segredo. Eu botei o Jesus em nós. Jesus em nós, tira o O lá. Jesus em nós é o segredo para a verdadeira bondade. Ser bondoso, generoso em favor do próximo. Já chegamos ao final. Fidelidade, confiabilidade total e lealdade absoluta a Deus e a sua palavra e ao próximo. Ser pessoas fiéis. Por mais que às vezes nós não somos fiéis, o Senhor permanece fiel a nós e precisamos ter isso no nosso coração. Fidelidade ao nosso Senhor. Fidelidade em buscar a Deus na oração. Fidelidade em buscar o Senhor na sua palavra, aos seus preceitos, coisas que Ele deixou. Fiéis nas ofertas, fiéis nos dízimos, fiéis aos nossos amigos, fiéis. É o que precisamos ser. Se alguém próximo a você pode olhar, isso é com você, não precisa responder. Mas alguém pode olhar para você, você tem algum amigo que olha para você e fala assim, puxa, acho que esse amigo meu me tem como uma pessoa fiel. Alguém que vai guardar um segredo, alguém que vai ser um ombro amigo, alguém que ele vai ver que eu estou aqui, não importa o que ele faça. Que você seja assim. Como eu disse, é muito bom termos amigos, agora na pregação, eu falei, é muito bom termos amigos para poder contar os nossos pecados, confessar os nossos pecados. Eu tenho 2 amigos meus, que nós temos um grupo de WhatsApp, que nós começamos na faculdade teológica, lá em 2017. O primeiro curso teológico que eu fiz. E lá a gente criou um grupo chamado Arroz com Feijão. Porque a gente falou assim, não, nós estamos comendo arroz com feijão. E um dia esse grupo, quando a gente tiver, quando nós somos pastores, missionários, porque aí 2 queriam ser pastor e 1 queria ser missionário. Então hoje 2 é pastor e 1 é missionário. Quando nós estivermos bem, seremos pastores, a gente muda o nome, sei lá, para frango frito, alguma coisa. Até hoje continua arroz com feijão, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que não somos nada e não sabemos nada. Está lá arroz com feijão há vai fazer 10 anos já. Mas esses são os meus amigos. Quando eu tenho algum problema, eu ligo e falo assim, cara, pequei em tal coisa. Ora por mim. Meu coração está assim esses dias. E eu sei que eles vão orar por mim. Eu sei que vão ser o meu ponto de apoio, de confiança, de pessoas fiéis que não vão chegar no outro dia e falar, o Jonatas lá, agora está em tal lugar, ele fez tal coisa. Então, nós precisamos ser assim e as pessoas precisam ver isso em nós. Essa fidelidade, essa confiança. Além disso, mansidão, caráter onde a força e a brandura estão juntas, unidas à humildade e gentileza, sermos pessoas mansas. Viu que tudo isso que nós estamos conversando, eles meio que se interligam um no outro. E quando nós encontramos pessoas assim, irmãos, é maravilhoso, porque nós vemos pessoas maduras. Eu oro que no nome de Jesus, cada um saia daqui hoje falando assim, eu quero esse fruto do Espírito, eu vou lidar com cada coisa. Espírito Santo de Deus, fala ao meu coração. Eu quero ser uma pessoa fiel, eu quero ser uma pessoa mansa, eu quero ser uma pessoa longânima, eu quero ser uma pessoa que tem esse amor sacrificial. E por finalizar, o domínio próprio, autocontrole, isso aqui, irmãos, uma das coisas que mais nós pecamos. O domínio próprio, autocontrole, personalidade, emoções, corpo e instintos governados por Deus e sob o domínio de Cristo. Domínio próprio. É aquela pessoa que diz assim, não, eu precisava falar. Eu tinha uma verdade aqui falada e eu quero contar essa verdade. Sou eu que tenho que contar essa verdade. Não, tem uma coisa acontecendo e eu vou falar. Não consigo. Esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito. Ninguém me muda. Irmãos, domínio próprio. A palavra diz que há mudança. Se você aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você, você é controlado pelo Senhor, então você não é a mesma pessoa que antes. Então, cuidado com aquelas falas, às vezes minha e sua, ou a gente ouve alguém falar, se fosse 10 anos atrás, você ia ver quem eu era. Ou seja, o velho homem está ou morreu? Porque se o velho homem morreu, então acabou, você nem lembra quem você era. Você lembra que Jesus te salvou de um lugar muito ruim.
E precisamos ter domínio próprio. Precisamos ter autocontrole com as nossas emoções. É momento de irritação? Respira. Tem coisas que nós não falamos na hora. Às vezes se irritou, está chateado. Obrigado. Não, a gente conversa. Não, você está triste. Não, a gente conversa. Dá um sorriso amarelo, aquele sorriso que é difícil de dar. Deus abençoe. A gente conversa depois. Vai para casa, bota diante do Senhor. Quando a gente fala assim, para colocar diante da cruz, em oração, é diante da cruz em oração. Senhor, olha, está aqui isso dentro do meu coração, tira isso de mim, porque eu não quero viver uma vida influenciada por isso. Eu quero viver uma vida liberta no Senhor. Aí depois, você, o seu domínio próprio, você venceu a situação, aí você vai lá com mansidão, você vai lá com brandura, aí você conversa, aí você traz uma palavra, aí você confronta com amor. Aconteceu aquilo aquele dia, não gostei, assim, assado. Acho que não é bom o caminho que nós estamos tomando. O Senhor Jesus diz isso na sua palavra. Se forem cristãos, né? O Senhor Jesus diz isso. Se não for cristão, chega lá, irmão, já a primeira coisa, já pede perdão. Eu quero pedir perdão porque aquele dia aconteceu uma coisa entre nós. Eu não quero que isso fique assim, porque eu quero dizer que Jesus te ama e me perdoe. Mesmo que você não tenha feito nada. Porque o outro não conhece a sua fé. Ele conhece Jesus através de você. Você é Cristo na vida deles. Domínio próprio. São esses os 9 pontos do fruto do Espírito Santo. E para terminar, ficou claro até aqui, irmãos, cada um dos frutos. Vamos voltar do começo então? Cadeira. Para terminar, essa é a ação. Essa é a dinâmica da plenitude, uma síntese teológica aí do que o Espírito Santo faz em nós. Primeira posição, nós aceitar pela fé nossa posição em Cristo. Nós estamos mortos para o pecado e vivos em Deus, em Cristo. Morremos para o pecado. Então esquece o velho homem, esquece quem você era lá atrás. Você é uma nova criatura no nome de Jesus e a partir disso tudo, novas coisas são feitas na sua vida. E aí a apresentação, você se apresentar-se a Deus como instrumento de justiça. Se eu estou aqui, usa-me. E a partir disso, a ação do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo operando no seu interior, através do fruto do Espírito Santo. E aí você vai crescendo, sendo esse cristão maduro, com todas essas qualidades a qual a gente conversou aqui agora. E as pessoas começam a olhar para você e reconhecer Jesus Cristo na sua vida e falam assim, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Cristo. Eu quero conhecer porque você é diferente. E aí, o Cristo ressurreto começa a viver em sua vida, a sua vida em nós. Sua vida foi o fruto do Espírito Santo, em toda a sua intensidade. A vida de Cristo. Jesus viveu tudo isso que eu falei na intensidade. Se entregou, foi manso. Judas, olha como Jesus tratou Judas desde o começo. E a gente às vezes tem um Judas e quer já, morre Judas. A gente já quer que ele não, nem ter aquela paciência que Jesus teve com Judas. A gente quer colocar ele já na forca, né? Vai ser enforcar Judas. Paciência, amabilidade, bondade, mansidão, amor. E que você saia daqui nessa manhã, nessa aula, que foi uma síntese do que é o fruto do Espírito Santo. E você fala assim, eu quero chegar em casa e ler Gálatas 5 e ver as obras do Espírito Santo em nós, o fruto do Espírito Santo em nós, e ver do que eu fui liberto, porque ali em Gálatas Paulo está falando sobre isso, e ver do que você foi liberto e o que Jesus tem para fazer no seu coração. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Não tem problema nenhum. Um de cada vez para cadeira. Então vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que nós possamos, ó Senhor, sair daqui como cristãos maduros no Senhor. Espírito Santo de Deus, continua falando aos nossos corações. Nos direciona para mais próximo do Senhor e para a glorificação de Jesus Cristo. Nós queremos ser, sim, cristãos maduros, que tenham essas características que nós lemos aqui do fruto do Espírito Santo. Trabalha em nós, tira de nós o que nos afasta do Senhor e nos aproxima cada vez mais de Ti. É isso que nós te pedimos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. É isso, irmãos. Vá e não peques mais. Brincadeira. Deus abençoe a todos.